Mestre Jesus, Mestre amado, aqui estamos mais uma vez reunidos em vosso santo e sublime nome. Vós dissestes: onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei. Confiante, Mestre, na sua presença, na presença desses abnegados irmãos, espíritos, que já jornadearam na terra e se encontram no mundo espiritual, trabalhando, nos protegendo, nos inspirando. Ó Mestre Jesus, intercedai junto a Deus sobre o nosso país, esse Brasil, pátria do Evangelho e coração do mundo, onde seu povo está sofrendo, Mestre, por esse vírus que está ceifando várias vidas físicas, deixando a todos nós aturdidos, muitos chorosos com a perda momentânea dos seus entes queridos. Estamos passando por uma aprovação coletiva. E para iniciar os nossos trabalhos, Mestre, lembro-me de Ti, quando os discípulos foram até vós e disseste: Mestre, ensina-me a orar. E vós, Mestre, começou assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair em novas tentações, livra-nos de todo mal, que assim seja. A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe vossos corações. Eu estou convosco até o fim dos séculos. Tendo vindo Jesus às cercanias de Cesareia de Filipe, eis que ele interroga assim os seus discípulos: que dizes, homens, com relação ao Filho do Homem? Que diz os homens que sou eu? Eles lhes responderam: dizem uns que és o Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas que ressuscitou. E vós, que dizeis os homens que sou eu? Simão Pedro, tomando a palavra, eis que responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado é Simão, filho de Barjonas. Não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou estas coisas, mas meu Pai que está nos céus. E aqui estamos, nessa casa de oração, a convite do nosso irmão abnegado Celso, que me deu essa oportunidade de falar nesse centro espírita, cujo nome é Jake, não é? Pela primeira vez estou aqui, falando via online, e que eu possa acabar essa pandemia e que possamos ir até o espaço físico e conhecer esses irmãos maravilhosos, frequentadores desta casa. Como eu disse, meu nome é Dilton Mata Souza, eu sou da Casa de Emanuel. E o tema é do Evangelho. Precisamos nos evangelizar. Bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados aflitos, porque eles são consolados. Pululam pela terra vários aflitos, várias pessoas com enfermidades físicas e morais. E está a se perguntar: meu Deus,
Por que eu sofro tanto? A filosofia de Sócrates, Aristóteles, Platão, Parmênides não informou a causa pelas quais nós sofremos. As religiões vigentes também não levou o homem à consolação, informando o motivo pelo qual ele sofre. Dizem uns que sofremos porque Adão e Eva comeu aquela maçã desrespeitando ao Criador do Universo. Dizem outros que nós sofremos que nossos pais pecaram. Mas coube essa doutrina que surgiu em 18 de abril de 1857, através do seu codificador Hippolyte Léon Denisard Rivail, que pega o homem dos diversos níveis sociais e culturais e lhes diz: se você sofre, existe uma causa. Que toda causa, ou melhor, todo efeito, existe uma causa. E esta causa poderá estar aqui na terra, ou a causa estará naquele passado delituoso que nós, enquanto espírito, já habitamos vários corpos físicos, tivemos várias reencarnações. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, está aqui, ipsilite, eu vou ler as causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promano de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Olha aí, ou ela está aqui na vida atual, ou está na vida passada. Mas para acreditar na vida passada, nós precisamos entender que a vida não começa no berço e não termina no túmulo. É preciso sabermos que o espírito não foi criado ao mesmo tempo que o corpo. O espírito antecede a corpo. Prosseguindo, remontando-se a origem dos males terrestres, é com esse ar que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua improvidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seu desejo? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funesta disputa se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que nele se desenvolvesse o germe do orgulho, do egoísmo e toda a vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se infligem
da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Então, o Evangelho enumera as causas atuais dos nossos sofrimentos, que cuja causa somos nós. Falando de enfermidades, quantas enfermidades são causas nossas, que nos faz com que sejamos suicidas indiretos. Nós temos responsabilidade com o nosso corpo. Aqui é um vaso sagrado no qual Deus nos forneceu esse corpo físico para que nós possamos entrar em relação com o mundo corporal e podermos cumprir a nossa missão, provação ou expiação. E nós, o que é que fazemos? Muitas vezes usamos bebidas alcoólicas. Hoje os jovens estão se acabando nos tóxicos, na maconha, não é? No crack, e desencarnando em tenra idade. Foi Deus que assim o quis, ou foi ele próprio, o homem, usando o seu livre-arbítrio, que enveredou no caminho das iniquidades? Então, quando vem enfermidade, ele, nem veja de acusar a Deus, ele tem que fazer um retrospecto e dizer: antes não tivesse usado o tóxico, antes não tivesse usado as bebidas alcoólicas, não é? Antes eu tivesse estando com um carro que é um veículo no qual nos conduz, ingerir bebida alcoólica e dirigir para causar acidentes, muitas vezes nós desencarnando, e muitas vezes também ocasionando, não é, o desencarne de outras pessoas. Outra coisa também que nos leva ao sofrimento é o relacionamento, não é? O homem ou a mulher, hoje em dia, tem que ter um relacionamento dentro do amor. Só o amor constrói, só o amor nos eleva aos páramos celestial, como bem disse, dos maiores cardeais que a Bahia teve, Dom Avelar Brandão Vilela. Quantas uniões infelizes, porque não teve a química do amor, foi a química do dinheiro, do interesse material. Então, olha aí a causa. Outra causa de sofrimento, quando muitas vezes dizemos que nosso filho é ingrato, essa ingratidão foi proveniente, muitas vezes, que não soubemos criar esses filhos. Já dizia Khalil Gibran: vossos filhos não são seus filhos, veio de vós, mas não pertence a vós. Nós temos uma tarefa grande para com nossos filhos. A nossa tarefa é orientá-los no progresso intelectual e progresso moral. Porque vai nos ser perguntado ao chegar no mundo espiritual: que fizeste do vosso filho que confia a vossa guarda? Se ele permaneceu atrasado por vossa culpa, seu castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que ele fosse feliz. E detendo nesse assunto, quando toda mãe e todo pai, ele quer que o filho progrida intelectualmente. Muitos dizem: olha, eu não sentei no banco do governo, mas meu filho não vai ser pedreiro igual a mim, ou eletricista, ou cozinheiro, ou não vai trabalhar na casa da madame, ele vai ser um médico, um engenheiro, um advogado.
mas nunca se preocupa em adentrar ele numa religião, quer seja espírita, católica, protestante, para levar o alimento ao espírito, para fazer com que ele se torne um homem de bem. Contar-vos um caso. Um casal jovem, recentemente casado, e tinha um desejo inebriante de ter um filho para o amor se concretizar. E levou 3 anos nessa tentativa até que essa criança nasceu. E em homenagem ao imperador deu o nome de Pedro. Pedro nasceu em berço de ouro. O pai tinha condições, trabalhava, era dono de empresa, e dava tudo ao filho. E a mãe ficava, a mãe que naquele tempo não existia empregada, uma serviçal, né, para cuidar de Pedrinho. Era a mãe que cuidava. E não lhes deu a devida educação. Porque esse menino, quando foi para a escola, ele era endiabrado. Ninguém suportava Pedrinho. Pedrinho batia nos seus colegas, Pedrinho puxava o cabelo das meninas, Pedrinho jogava a merenda das suas colegas fora. Quando era chamado, a mãe era chamada na escola, ela dizia que o filho dela era uma boa pessoa, estava caluniando o filho e trocava de escola. Na rua, ele era endiabrado e jogava pedra das venezianas dos vizinhos. E quem quiser que fosse reclamar, que ela soltava não sei quantas pedras nas pessoas. Pedro estava insuportável. Não queria estudar, não queria nada com a hora do Brasil. E o pai preocupado. O pai não podia intervir na educação do filho, não podia reclamar, porque a mãe não deixava. Proibia aquele pai de chamar Pedrinho a rédeas. Esse menino completou 18 anos, ele disse, o pai disse, meu amor, Pedrinho precisa trabalhar. Ele só anda curtindo. Ele precisa se ocupar. Ele vai fazer o estágio lá na nossa empresa. Tudo bem? Foi. Segunda-feira, eu quero que ele me acompanhe. Colocou lá para ele estagiar em um setor de cobrança. E foi o primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia ele disse, mamãe, não quero mais trabalhar com o papai não. Eu tenho que acordar cedo, não tenho mais tempo de jogar bola, não tenho mais tempo de sair com meus amigos. Tudo bem, meu filho, se não quer ir, não vai, deixa seu pai chegar. Quando aquele cidadão de bem chegou, ela disse, amor, Pedrinho, a partir de hoje, não vai mais trabalhar. Você vai ter que dar uma mesada a Pedrinho. E ele, como era caído os 4 pneus pela mulher, ao que o amor não faz. Aí disse, tudo bem, eu darei essa pensão a Pedrinho. Pedrinho com aquela pensão, era bebedeiras, era usando tóxico e fazia dívidas e mais dívida, e o pai que pagava. Chegou ao ponto do pai falir, de ter até que vender o imóvel no qual morava, e infartou. Ficou Pedrinho e a mãe morando de aluguel, e Pedrinho cada dia mais usando tóxicos. E chegava ao ponto de estava o agredindo moralmente e fisicamente, verbalmente e fisicamente. Ela adoeceu, fraca, que não tinha mais
o apoio do esposo, passando necessidade, fome, com tuberculose, e foi internada. Levou 6 meses no hospital. Quando recebeu alta, ela disse para si mesma: como é que eu vou voltar para casa para viver com aquele monstro que ele me batia? Ele agora vai me matar, que ele está pior. Aí foi para a casa de uma amiga, e essa amiga tinha um comércio. Ela foi ajudar a amiga no comércio. Mas o amor de mãe sempre se fez presente na sua alma. Ela levava um retrato do filho, e todo dia dormia com esse retrato junto ao tórax. Também o local era violento, porque ela tornou-se uma empresária, né, junto com uma amiga, e usava um revólver para se defender. Em uma certa noite chuvosa, ela estava deitada, e eis que estão abrindo a janela do quarto. Quando ela vê alguém se aproximando, ela puxa o revólver para atirar naquele que o queria assaltar. Mas naquele momento entrou um clarão no quarto. Eis que ela vê o rosto do seu filho. Era aquele filho amado, que ela o carregou no ventre por 9 meses. Era ele que queria assaltá-la. E ela tremeu, não teve coragem de atirar naquele filho. E o filho não a conheceu. Ele estava drogado. Atire, miserável, atire logo, sua miserável, sua velha, imbecil. E ela ficou inerte. Ele toma o revólver da mão dela e atira na própria mãe. Vejamos nós, na minha emoção, contando esse caso. Quem foi culpado desse filho adentrar no mau caminho? Foi ela, que não soube criar, que não soube cumprir a sua missão de orientá-lo no progresso intelectual e também no progresso moral. Ora, se há males que está no terra a terra, também há males que estão na vida passada. E dentre essas são as causas anteriores das aflições. Mas se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, ou outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por tal fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são um amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma provisão poderiam impedir, o revés da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Então, estas são as causas anteriores das aflições. Mas contar-vos um caso. Saturnino Pereira era um grande homem. Era um famoso mordomo familiar. Onde houvesse dor, Saturnino estava pronto para consolar, para ajudar todos que batessem à sua porta, necessitando de palavras de carinho. Ele ajudava tanto moralmente quanto materialmente. No trabalho dele, todos adoravam Saturnino. Muitos daqueles
porque era odiado no setor de trabalho. Todos amavam o Saturnino. E ele trabalhava numa fábrica de tecidos. E uma certa feita ele estava numa máquina, no qual ele era o condutor, e aquele equipamento passou sobre os dedos dele. O sangue foi jorrando. Quando as colegas dele de trabalho viram aquilo, entrou em desespero. Pegaram os tecidos para enrolar o dedo, a mão de Saturnino. O chefe da fábrica leva ele logo no grande hospital na cidade só particular. Enquanto o Saturnino está no hospital, estava cá as conversas. Primeiro disse: olha, eu tenho visto tantas pessoas que matam, que roubam, que cometem crimes sexuais, que fraudam o INSS, e acontece acidentes, saem ilesos, e logo Saturnino, homem do bem, homem que faz a caridade, e ocorreu isso logo com o nosso amigo. Mas teve uma boca ferina que disse: Saturnino é espírita convicto. Cadê a religião espírita? Cadê os espíritos que não lhes ajudaram nesta hora? À tardinha, aparecem os amigos para visitar no hospital. O médico atendeu a todos, sorrindo, alegre, satisfeito, porque Saturnino só perdeu apenas o dedo polegar e o braço estava traumatizado. E com 30 dias ele iria se recuperar. Saturnino foi para casa. Teve um atestado médico de 30 dias. À noite, ele com a esposa vai para o centro espírita no qual ele frequentava. Ao chegar lá, ele sentou na última cadeira. Estava triste, acabrunhado, apesar de espírita e saber que tudo que ocorre conosco não é por acaso. Quando vai encerrar a reunião, o espírito chamado Macário, presidente espiritual da casa, se aproxima de Saturnino e diz: Saturnino, meu filho, hoje você chora, hoje você se lamenta, mas há 80 anos passados, quando você era litiante no litoral brasileiro, um empregado seu, Saturnino, estava com febre, com frio, suando muito, cambaleando, e pediu a você, Saturnino, ajoelhou-se aos seus pés para ser dispensado naquele dia das atividades laborativas. E você, Saturnino, enraivado, pega o braço do homem e coloca no moinho. E foi triturado todo o braço desse empregado seu. Ele desencarnou. Você também desencarnou e ficou no mundo espiritual sofrendo, vendo aquela cena dantesca. Porque nosso principal juiz é a consciência. Mas Deus, Criador do universo, que não é vingativo, mas tem suas leis. As leis têm que ser cumpridas. Por isso que Jesus disse: daqui não saireis sem que pague o último centil. E você, Saturnino, antes de reencarnar, pediu que quando chegasse a determinada idade, você perdesse o seu braço. Mas, Saturnino, não estou elogiando. Você desde moço adentrou na doutrina espírita e compreendeu a dinâmica da doutrina espírita, conheceu as verdades contidas nessa doutrina.
e passou a fazer o bem a seu próximo. E você teve como recompensa olho, Saturnino, que iria perder o braço, perdeu apenas o dedo polegar. Regozije-se, Saturnino. Saturnino começou a chorar copiosamente. A esposa também começou a chorar, mas era um choro agora, não de revolta, mas era um choro de alegria, porque o Deus do universo lhe deu oportunidade. Só perdeu apenas o dedo polegar. E vencido, como é costume, ele foi à fábrica, com o braço na tipóia. E ao chegar lá, o rapaz responsável pelo ponto disse: Saturnino, o que é que você vem fazer aqui hoje? Você tem 30 dias, homem, para ficar em casa, para se recuperar. Ele disse: amigo, olha, eu apenas perdi o dedo polegar, mas eu posso servir para alguma coisa. E entrou fábrica dentro, dizendo: graças a Deus, graças a Deus. Então, bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Só serão consolados aqueles que tiverem fé, tiverem resignação e não se revoltarem contra Deus. Tem muitas pessoas, muitos de nós, que não conhecem a doutrina espírita. E quando há revés da fortuna, o que é que ocorre? Busca o refúgio na morte, praticando suicídio direto. Sai de um mal para entrar em outro pior. Quando eles veem uma enfermidade, busca também o refúgio na morte. E é uma frouxidão moral o suicídio. Então, como disse aqui o Evangelho, a perda de entes queridos não é por acaso que filhos desencarnam em eternidade. Lembro-me nesse instante, em 21 de abril de 1989, o nosso deputado federal Luiz Eduardo Magalhães, presidente da Câmara, candidato a governador da Bahia, a Bahia de Jorge Amado, a Bahia de homens ilustres, ele desencarnou. O seu pai, o senador da República Federativa do Brasil, entrou em pânico e disse: antes Deus tivesse me tirado e levou meu filho amado, deveria levar eu, que estou velho. Mas Divaldo Franco, 72 horas depois, no dia 24 de abril, vai ao programa Jornal do Meio-Dia e diz: Luiz Eduardo Magalhães era para desencarnar com essa idade. Ele foi um dos grandes intelectuais lá da França. Então ele veio passar esse período. Lembro-me nesse instante também de uma jovem, 18 anos, que foi acometida de tuberculose e estava na hora dela partir. E os pais junto a ela, chorando copiosamente. E ela voltou ao corpo e disse: meus pais, os senhores estão me empatando. Eu estava já sendo amparada por espíritos boníssimos, e o senhor com seu choro, o senhor, mas minha mãe chorando, estava formando as energias que empatou o meu desencarne. Foi o que ocorreu. Eles pararam de chorar e a menina desencarnou suavemente, que tudo tem uma razão de ser. Acontece muitos aí cantores que estão bombando, estão na mídia. E recentemente nós tivemos a menina Marília, que desencarnou. Tivemos agora Maurílio, que desencarnou e tem a idade. Meu Deus, o que foi isso? Só está dentro da lei de Deus.
Esse vírus que está aí, muitas vezes, ceifou muitas vidas, está dentro da lei de causas e efeitos. Então, nada que acontece no mundo, o que acontece conosco é por acaso. Devemos aceitar, ter resignação, ter fé em Deus, em Jesus, nos espíritos superiores, que tudo passa. Aqui é uma escola belíssima, que é a Terra, onde nós viemos para uma coisa, para amarmos. Por isso que Jesus disse, quando perguntaram-lhe, mestre, como é o mandamento da lei? Nós sabemos que são 10. Mas Jesus foi um grande pedagogo quando disse, amar a Deus sobre todas as coisas. E esse segundo eu vos dou, e ao próximo como a si mesmo. Olha que maravilha. Primeiro, a Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Ele mandou seu Filho, segundo a revelação, para trazer as verdades. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém é o Pai, senão através de mim. E Jesus, como jornadeou na terra, só o bem fez. E Ele disse, essa doutrina que eu vos falo, não é minha, e sim daquele que me enviou. Jesus curou o cego, o aleijado, a mulher que sofria do fluxo sanguíneo, teve fé. Ela disse, se pelo menos eu tocar nas vestes do mestre, eu ficarei boa. E saiu e foi uma tardinha, sabia que o mestre estava pregando, uma multidão à sua volta. O mestre viu tocar nela e disse, Pedro, alguém me tocou? Mestre, tanta gente ao seu lado, como é que eu vou saber que alguém lhe tocou? Pedro, eu vi sair de minha virtude. A mulher diz, posta aos seus pés, Jesus diz, mestre, foi eu que lhe toquei, a tua fé te curou. Então sua fé que cura. Então nós conscientes de que o sofrimento, nós que somos causadores, quantos funcionários públicos, não é? Comete atos ilícitos, não é? A chamada improbidade administrativa. Nós vemos aí, aqui na Bahia, quantos magistrados foram presos. Homens que têm que cumprir a lei, com venda de sentenças, como é, e depois vai preso, vai acusar Deus, é o seu mau comportamento, não se conformou com o seu salário. Quantos pais, ao invés de tratar a sua filha como filha, e as usam como mulher, daqui a pouco sai algemado. Ele tinha um dever de protegê-la. Passa pelo sofrimento, pela vergonha. Foi Deus que colocou o sofrimento nele, ou ele próprio foi o causador do seu próprio sofrimento? Quantos de nós somos orgulhosos, vaidosos, egoístas? O orgulho, vaidade e o egoísmo é um bicho de 3 pernas que faz chumbar o homem à própria terra. Deixa de orgulho, criança, sossega. Não veja que o orgulho é um mar onde a causa navega. Nós somos orgulhosos, não vaidosos. Não olhamos nossos irmãos como irmãos, que todos nós somos iguais perante a lei.
somos espíritos imortais e precisamos ajudar um ou outro. Mas sofreu Jesus. Jesus foi obrigado a carregar aquela cruz. Tomou milhões de bofetadas, dezenas de chicotadas. O seu corpo já quase impus. Caminhar já não podia. Seu corpo todo doía, mas contra ninguém reclamava. E um exemplo de sofrer com resignação, eu posso dizer, foi o nosso cardeal Dom Brandão Vilela. Quando apareceu-lhe um tumor no intestino, ele disse: povo baiano, esse tumor é benigno, ore por mim. Olha que exemplo de fé. Foi operado. Passado meses, o tumor voltou. E já era um tumor maligno. Ele disse: povo baiano, é um tumor maligno, orem por mim. E passou a escrever poesias, agradecendo a Deus, a Jesus, por aquele corpo físico, aqueles anos de vida que estava jornando na terra, apregoando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não buscou um refúgio no suicídio. Não foi contra os desígnios de Deus. Aceitou com fé e resignação. Temos um exemplo, trazendo a brasa para a nossa sardinha. Nós tivemos um exemplo de fé, um palestrante espírita baiano chamado Benício. Nos anos 80, apareceu-lhe um câncer no estômago. A Federação Espírita em Peso pedia para todos os centros espíritas orarem por ele. E uma certa feita nós fomos, eu e nosso irmão Delfio de Silva Santos, visitá-lo no Hospital Português. Daqui a pouco telefonou para ele, era sobrinho no Rio de Janeiro, e disse: meu tio, estou preocupado com o senhor. Ele disse: meu sobrinho, não vos preocupei com você, eu já vou sair aqui dessa prisão que é o corpo físico, enquanto você ainda vai ficar aprisionado ainda a este corpo. Então é um exemplo magnífico de sofrer com resignação. É a resignação que faz com que nós soframos com tranquilidade e tenhamos o mérito. O mérito é esse que precisamos. Agradeço a todos vocês, a Celso, por ter me convidado, e vou encerrar assim. Senhor Jesus, todos nós gostaríamos de agradecer. Agradecer tudo o que nos destes, tudo o que nos dás. O ar, o pão, a paz. Gostaríamos de agradecer-te a beleza que vislumbramos nos painéis da natureza. Agradecer-te a visão, a felicidade de todos nós podemos enxergar. Com os olhos vemos o céu, vemos a terra, detemos-nos no mar. Graças à misericórdia da visão, Senhor, todos nós podemos contemplar o nosso amor. No entanto, diante da nossa claridade visual, as que não têm amanhecer e se debatem nas trevas sem a hora matinal. Deixe-nos por eles orar. Nós sabemos que depois desta vida, na outra vida, eles também poderão enxergar. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que nos foram dados por Deus, e que ouve o tamborilar da chuva no teleiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a voz melancólica do boiadeiro, ouvidos que escutam a melodia do povo que desce do morro à praça a cantar, a melodia dos imortais, que ouvida nunca se esquece jamais. Pela nossa faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta vida,
na outra vida. Esse me poderão ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz. E também pela voz que ama, que canta, que fala de ternura, que liberta o homem de amargura. Muito obrigado, Senhor, pela voz da comunicação, pela voz que ensina, que ilumina, que nos traz libertação. Mas diante de tanta melodia, recordo-me os que padecem de afasia e não podem cantar à noite nem falar de dia. Deixa-nos por isso orar. Nós sabemos que um dia irão falar. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos e também pelas mãos que aram, que trabalham, que semeiam, que colhem, que recolhem, pelas mãos da caridade, da solidariedade, pelas mãos do amor, pelas mãos que curam as feridas, as misérias da vida, pelas mãos que lavram leis, que firmam decretos, que escrevem poemas de amor, cartas, livros, mas, sobretudo, que no seio abriga os filhos de corpo alheio. E pelos pés que me levam a andar, muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Deixa-me louvar, porque vida tenho na terra, olhando os que jazem no leito de dor, os paralíticos, aleijados, tuberculosos, aidéticos, marcados, desgraçados. Deixa-nos por isso orar. Nós sabemos que um dia bailarão na outra encarnação. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar, meu doce cantinho, minha tapera, minha favela, meu ninho, meu bangalô, meu palácio, meu lar de amor, meu amor. Mas quem é que pode viver sem um amor? Seja um amor de uma mulher, de um irmão, dê um aperto de mão, ou até de um cão, porque ninguém suporta a solidão. Mas se não tivermos ninguém, nem um amigo para nossa mão estreitar, nem uma cama para deitar, nem lá, nem mesmo lá, deixa-me dizer, Senhor, que tenho a Ti, que amo a vida, que é nobre, que é colorida. Deixa-me dizer, Senhor, que acredito em Ti, dá graça pela nossa doutrina espírita. Muito obrigado, Senhor.